meus amados irmãos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. O verso que estaremos lendo é o verso de número 17. Aleluia! Atos 16, verso de número 17. Essa tarde, quando encerrava o meu dia de trabalho, o Senhor falou ao meu coração: hoje você prega. Aleluia, Jesus! Irmãos, eu venho com uma alegria muito grande no dia de hoje. Aleluia! Todos encontraram Atos 16, verso 17? Amém. Aleluia. Irmãos, se eu pudesse, eu não posso, mas vou ser palpiteiro. Se eu pudesse dar um título a essa mensagem, eu olharia para ela e diria: observe a palavra. Aleluia. Diz assim, Atos 16, verso 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Eu quero te convidar a fechar teus olhos e curvar tua cabeça por um minuto. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da tua presença, pedindo a tua direção, Espírito Santo, que tua palavra seja anunciada, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo, de maneira clara, simples, objetiva, para que venhamos compreender a tua palavra. Senhor, para que venhamos guardar na tábua do nosso coração, escrita de maneira, Senhor, que não venha se apagar. Senhor, seja presente, Senhor, nesta palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode tomar seu assento, você tem liberdade de adorar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Esse texto, ele é bem conhecido. Nós sabemos, Paulo e Silas, quando eles vão à prisão. Mas nessa tarde, quando o Senhor ele trouxe ao meu coração esta palavra, e o Senhor ele falava para mim assim: o espírito de adivinhação, meu céu. E ali eu fiquei, desci a minha casa. Eu tenho o hábito de terminar o meu serviço, eu desço, a primeira coisa que eu faço, eu sento na mesa, tomo um café, como alguma coisa, porque eu não sei se eu volto cedo para minha casa ou não. Então eu tomo um café ali e vou seguir o caminho. E eu fiquei, nesse período, pensando: mas Senhor, o que essa palavra tem a ver com o ensinamento da igreja? Bom, nos diz assim este texto, verso 14. Tem uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Verso 16. E aconteceu que indo nós, a oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Verso 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Verso 18. E fez isto, e isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu.
Quando eu olhei para essa mensagem, que eu já preguei essa mensagem várias vezes, mas em temas de libertação. Só que aqui o Senhor me mostrou algo profundo, que Paulo ele ensina para a gente. Quando eu olhei para a mensagem, eu falei, mas Senhor, o que isso quer dizer? Até eu começar a ler, e o coração se abrir. A primeira coisa que nós vemos aqui no verso 14, a mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, de Tiatira, servia a Deus, ouvia. Ela já servia a Deus, mas para receber a mensagem teve que ter o coração aberto. Aleluia. Servia a Deus, mas não tinha a palavra no coração. Servia a Deus, porém Deus abre o coração daquela mulher para que a palavra entre e converta. Quando nós lemos, leia comigo, uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, está escrito na sua Bíblia? Nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Abre o coração, a palavra entra, a atenção agora é voltada à palavra. Às vezes, irmãos, nós servimos ao Senhor, mas o que nos deixa desatento? O que não deixa essa palavra entrar? É sobre isso que nós vamos falar hoje. O que muitas das vezes tira do nosso coração, dos nossos pensamentos. O que tira o foco do Senhor? Vamos lá. 15. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo. Depois que foi batizada, ela já servia, só que precisava de uma palavra. Agora a palavra ela entra. O que Paulo tinha? O que Paulo trazia? Quando nós olhamos para a Bíblia, existem muitas perguntas dentro da Bíblia. Certa feita eu vi alguém dizer assim que cada um tem o entendimento que quer. E eu concordo. Qualquer um que lê pode ter o entendimento que quer. Mas o poder do Espírito Santo é só mediante uma palavra. Eu leio e entendo do jeito que eu quiser, mas o poder só é dado segundo a palavra dele. Aleluia. Irmãos, aqui nós começamos a abrir o entendimento. Porque nós olhamos muitas das vezes para as prisões, olhamos muitas das vezes para os problemas, para as situações, as adversidades, buscamos os dons espirituais, buscamos de todas as maneiras. Sim. Em Gênesis, como que o diabo mudou o pensamento de Eva? Como um bicho feio? Bateu nela? Ameaçou? Mas ele abriu o entendimento de Eva, de certa maneira, dizendo, fez Eva pensar de um jeito que ela nunca tinha pensado. Não, certamente não morrerás. Ele simplesmente disse, vai morrer não. É que a gente tem uma maneira de enxergar as coisas fora da Bíblia, fora da direção. E o jeito que Deus fala com a gente, aquilo que Deus tem para a gente, aonde Deus coloca a gente no centro da vontade dele, quando eu digo a vontade dele, não é a nossa. A vontade de Deus era deixar ali tudo ao alcance do homem, mas que o homem simplesmente obedecesse à vontade de Deus. Desfruta de tudo, é tudo teu.
Aqui tu não passa fome, tu não trabalha, tu não precisa de nada disso. Só não mexe ali. Satanás vem e diz: Eva, ali tem conhecimento. É só você mexer ali. Não! Aí ele vem. Não, certamente não morrerás. Mas tu vai ser tão inteligente, de tanta sabedoria, tão dotada quanto ao teu Senhor. Aí Eva vai lá, pega e faz o quê? E não somente come, contamina. Porque se a gente pegasse o erro só para a gente, estava bom. O problema é quando a gente pega o erro e leva para o outro. Porque Deus não vem por causa de Eva, Deus vem por causa de Adão. Adão, isso nós estamos em Gênesis, hein? Adão, cadê tu, Adão? Onde Adão estava? Aprende uma coisa, a voz de Deus é maravilhosa, irmãos, mas se nós errar, ela vai causar medo. Porque quando Deus chamar, a alma sabe que está errado. E quando a alma sabe que está errada, a gente vai ter o hábito de começar a se esconder. Mas ninguém se esconde. E ele está, Adão, me escondi. Por que, Adão? Tu está escondido. Porque a gente tem o hábito de achar que Deus não viu. A gente tem o hábito de achar que Deus não sabe. Mas Deus também, em contrapartida, esconde os seus. Quando Elias olha para o Senhor e diz: Senhor, somente eu restei. Não, Elias, tem mais 7.000 lá de joelhinho dobrado, guardado, encarcerado, escondido, sendo alimentado só do que eu prover. Aleluia, glória a Deus. Adão se escondeu porque estava errado, mas quando está certo, Deus esconde para os outros não matar. Agora, quando nós olhamos para a palavra, nós chega aqui, que isso tem a ver uma coisa com a outra? Vamos lá. Aleluia. Quando nós olhamos agora, a palavra chega, o coração abre, entra ao batismo. Batismo nós sabe, arrepende. Aí eu pergunto, que Paulo pregou? O que Paulo pregou levou ao batismo. Se levou ao batismo, está lá em Mateus. É João Batista pregando: arrependei-vos. Eu sirvo a Deus, mas tem gente que serve a Deus sem se arrepender dos seus pecados, porque acha que Deus não está vendo. Então quando o Senhor olha, Ele sabe o que está dentro e Ele quer mudar. Então Ele envia João Batista para pregar, Ele envia Paulo para pregar. E quando começa a pregação, o coração se abre. Só que aí tem um outro detalhe. O que eu prego, o que eu falo é de Deus? É interessante. Então, quando eu olho agora para a palavra, vamos lá. O verso 16 diz assim: e aconteceu que, indo nós a Aleluia. Irmãos, aqui Paulo tem destino. Destino de Paulo agora é ir para... O que significa ir à oração? Se entregar, abrir uma queixa, fazer um elogio, conversar um pouco. Simplesmente: Senhor,
Chegamos, o Senhor deu a visão, falou, vem, atravessa, atravessei, estou aqui. Senhor, passei ali, uma mulher, uma família, já se converteram, já se batizaram. E aqui nós estamos. Então, o objetivo da oração é ir falar com Deus. Agora Paulo vai falar com o Senhor. A Bíblia ensina para a gente que Jesus, quando ele prega a multidão, após pregar a multidão, ele se retira. E ele busca um lugar. Aonde Jesus vai? Vai falar. Quando você lê os textos, você vê que Jesus ele sempre se retira e ele vai também à oração. Quando vai à oração é intimidade. Vou te falar uma coisa. Deus não opera porque não está orando aqui. Deus opera porque já orou antes de chegar aqui. Antes de chegar, o Senhor já operou. Agora, quando nós olhamos e entendemos que Paulo ele vai à oração, diz, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. O que é o espírito de adivinhação, irmãos? O que você entende quanto adivinhar? Um espírito de... Era um espírito de perturbação? Não. Era um espírito que quebrava tudo igual os gadarenos? Não. Era um espírito de enfermidade? Não. Era um espírito que a pessoa ficava transfigurada? Não. Entortava tudo? Não. Assustava o povo? Não. Que espírito era esse? Outra coisa, o espírito de adivinhação dá lucro. Olha que interessante. Nós podemos, não vou citar, mas existe N situações que existem espíritos que adivinham muitas coisas. Você já foi parado na rua, no centro, em muitos outros lugares aí, e tem coisas que pode acontecer porque é uma adivinhação. Agora, profecia é outra coisa. Então nós entendemos agora que quando ele está indo, leia aí comigo, verso 16. Nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande, ao qual adivinhando dava grande, ao qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Verso 17. Esta seguindo a Paulo e a nós clamava dizendo. Aí vem o ponto. Diz assim: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus. Amém. O que ela está dizendo para todo o povo? Esses homens que nos anunciam, ela está no meio, ouvindo. O caminho da salvação. Vou simplificar aqui para vocês entenderem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem senão a comissão dos 70, quando Jesus envia, e de onde eu haveria de estar. O Espírito reconhece o Espírito que está em Paulo e anuncia que o caminho que esse Espírito manda andar é de salvação para a tua alma. Ela não disse anuncia a palavra da salvação, disse o caminho. Quando diz o caminho, Jesus diz, eu sou o caminho.
Ela disse, eles anunciam o caminho. Pastor, o que você está dizendo? Que a Bíblia diz, ele diz, eu sou o caminho. Ela diz, eles anunciam o caminho. Estão falando de Jesus, está falando do Espírito Santo. O que muitas das vezes a gente tem dificuldade. Dificuldade de enxergar o caminho. O caminho é um. Só tem um caminho. Caminho não depende de placa de igreja. Caminho não depende de veste. Não depende. Mas quem entra naquele caminho é Paulo e os companheiros. Aleluia, Jesus. Entenda uma coisa. Quando você olha os textos bíblicos, você vai ver Pedro e Paulo tendo um grande discurso, ou uma grande discussão entre um e outro, sobre costumes daquele tempo. Mas ambos os dois querendo que as almas se acheguem a Jesus. Conheçam o caminho. O negócio fica estreito, até eles se entender. Depois Pedro confessa e diz assim, o que Paulo prega é um negócio difícil de entender. Mas o homem tem a sabedoria de Deus. Então quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente vai começar a entender muitas coisas. Então aqui, quando nós lemos aqui, verso 17, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Aí o verso 18 diz assim, e isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, saiu. E na mesma hora, saiu. Verso 18, vou ler de novo. E isto fez ela por muitos dias. O que ela fez por muitos dias? O que ela fez? Acabamos de ler o que ela fez por muitos dias. Vou perguntar de novo. O que ela fez por muitos dias? Leia. Você tem que pegar o hábito de ler. Não é o hábito de ouvir o que falam sem conhecer o que está falando. É o hábito de ler. Porque muitas das vezes o que se prega não é o que está escrito. E a gente tem que começar a entender que pode ser pregado de muitas formas ou multiformas, mas tem que estar escrito. Eu quero que você entenda o que ela está anunciando há muitos dias ali. Na minha tradução aqui, nessa Bíblia que eu estou lendo, Almeida Revisada, e isto fez ela por muitos dias. O que é muitos dias? É um? Vários? Vários dias. No verso 17, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Por vários dias, ela estava na mesma frase. Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Esses homens que anunciam o caminho é servo do Deus Altíssimo. Esses homens que estão falando do caminho é servo. Por que isso incomodou Paulo? Mentiu? Não mentiu? Por que incomodou Paulo então se era verdade? Foi isso que o Espírito Santo essa tarde trouxe no meu coração. Aleluia. Esses homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Eita glória. Agora vamos entender o que está acontecendo aqui? Fez isso durante muitos dias.
Porque de primeira Paulo não pegou que era demônio. Porque que de primeira Paulo não entendeu, é demônio que me elogia. É demônio que fala bem de mim. Por que não pegou de cara, sendo quem ele é? A presença que ele tem, a palavra que ele carrega, o entendimento que ele tem. Por que não pegou? Porque o elogio já está acostumado. Só que o espírito novo é novidade. O espírito agora que está elogiando é novo na caminhada. Esse foi o primeiro, o segundo não teve não, porque na próxima Paulo já estava traquejado, esse aí eu conheço. Pega aí. Quero ser visto, lembrado, reconhecido. Cuidado para o diabo não te aplaudir. Quem estava fazendo o papel de divulgador aqui? Era o evangelho? O que o espírito imundo estava falando? Irmãos, eu me troquei, eu parei no espelho e o Senhor trouxe na minha mente. Olha o que ele estava falando. Eu falei, Senhor, verdade. Falei, Senhor, o elogio veio da onde ele menos esperava. Tinha jeito de endemoniada? Não. Tem gente que tem demônio, mas não se mostra endemoniado. Escuta aí. Se contorcia? Não. Rangia dente? Não. Você podia chegar nele, procurar e falar assim, então, o que vai acontecer? Como que eu posso ganhar um dinheiro, ter um lucrinho? Como que eu posso melhorar? Como que eu posso crescer? Aí o espírito já está ali e fala assim, não, é assim. E como conhecer esse danado, esse tinhoso na vida dos outros? Sem se conhecer dentro da Bíblia. Não precisa do teu elogio, não precisa do teu tapa nas costas. Eu sei quem eu sirvo. Eu sei quem eu busco, eu sei no caminho que eu ando. Você tem essa certeza? É isso que a palavra vai abrir os nossos olhos hoje, para que o diabo não venha nos enganar. Irmãos, vários dias, Paulo está caminhando. Primeiro dia, agora imagina, a gente chega numa cidade distante, ninguém conhece a gente, e alguém vem, verdadeiramente, esses irmãos aí, esse grupo de obreiro aí são de Deus, esses daí verdadeiramente servem a Deus, olha o que Deus faz, olha o que Deus fala. Aí a gente automaticamente, como que a gente vai ficar? É nós, pastor, obreiro, é nós, não é assim? Vamos inchar o peito e vamos ficar todo alegre, recebendo a bajulação do diabo. Teve irmão ali que fez assim, não. Mas como que você vai saber que é o diabo ou não? A Bíblia diz que ele vem disfarçado do quê? Anjo de luz. E se possível, até os escolhidos não são melhores, não. Tem a presença. Aleluia. Você acha que foi Paulo que falou assim? Não. Foi o Espírito que guiava Paulo. Foi o caminho que endireitou o pensamento de Paulo. Foi o professor de Paulo que falou, tu está recebendo bajulação de quem, Paulo? Não aprendeu todos aqueles anos sentado? Aprendeu não?
Olha para trás de novo. Agora eu vou te falar de uma mentalidade minha. Olha de novo, Paulo. Veja o que você vê agora. Opa! Não era que... A menina era bonita. Não era essa coisa feia, não. Paulo, isso aí que está te elogiando. Só que às vezes a gente só olha pelos olhos carnais. Os olhos do favorecimento. Os olhos que recebem o elogio. Os ouvidos que recebem o aplauso. Mas não deixa entrar no coração, o coração que está disposto ao sofrimento, aos açoites, à perda. Aleluia! Não. Agora entendemos. Isso aqui é um recado. Aleluia! Eita glória! Glória! Aleluia! Oh, louvado seja Deus. É um recado. É um recado da palavra para a tua alma. Glória a Deus! Aleluia. Presta atenção. Agora, já descobrimos o que é. Agora Paulo, cheio de autoridade, depois de vários dias ouvindo aquilo, vai acontecer algo. Sai dela. E o que acontece depois que o Espírito sai dela? O que o povo fez? Foram até as autoridades, abriram uma reclamação humanamente falando. Nós tinha um demônio que dava lucro, esse camarada chegou e acabou com o disfarce do demônio. Agora nós não ganhamos mais dinheiro facinho, não tem mais como fazer as coisas acontecer, porque ele não desce de novo na menina. Vai pagar um alto preço por dizer a verdade. Está pronto para falar a verdade e receber um cacete? Está pronto para falar a verdade e ser preso? Está pronto para falar a verdade, confirmar a verdade, ficar na verdade e assumir consequência? Não, pastor, estou pronto para escutar o diabo me elogiar. Todo mundo está pronto, né? Mostra um texto para mim onde Deus está elogiando o homem. Mostra para mim onde está escrito, que eu quero ler também. Parabéns, excelente obra. Eu vejo a orientação de Jesus: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, ele não está dizendo você vai vencer, ele está dizendo eu venci. Significa o quê? Olha para quem vence, olha para Cristo. Agora, se você olha para Cristo, você entende a dor de Cristo, o sofrimento de Cristo, a luta que Cristo passou. Aí a gente chega no nosso tempo, né? E a gente escuta de tudo hoje em dia. Sim ou não? E duro é você não saber quem está falando. Pensou se tudo que eu prego aqui não é de Deus? Ou como vocês vão ter uma sorte. Mas se o que eu falo vem de Deus, e não dá para saber por causa de sinais, porque o diabo também faz. O diabo também mas mostra para mim o diabo convertendo um para Jesus. Mostra. Tem não, né? Ele leva para ele. Agora vamos lá? Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 26. Louvado seja Deus. Provérbios 26, 28. Aleluia, Jesus. Encontrou? Diga amém. Amém. Nos diz assim, Provérbios 26,
28. A língua falsa aborrece aquele a quem ela tem maravilhado, e a boca lisonjeira opera a ruína. Vamos lá, por causa do horário. Romanos 16, 18. Vamos falar dessas passagens. Abre lá, Romanos, capítulo 16, o verso é o de número 18. Abre em 1 Coríntios que é mais fácil. Você volta uma página e está em Romanos. Aleluia, Jesus. Amém? Quero ler o verso 17 adiante com os irmãos. E rogo-vos, irmãos, que notei os que promovem dissensões, escândalos contra a doutrina. Doutrina é ensinamento. Que aprendestes, desviai-vos deles. Aqui a orientação é desviar daqueles que te tira do caminho, que te tira do ensinamento de Cristo. E rogo-vos, irmãos, que noteis, e rogo, presta atenção, observa quem te tira da verdade. Porque a palavra é observação. Porque na maioria das vezes o povo está desatento. Vou falar um negócio, vocês que gostam de fofoca aí, que trabalham para o diabo, para. Rogo-vos, irmãos, que noteis que promove dissensão. A dissensão, promover a dissensão é como? Vem através de... não só de fofoca, opiniões, eu acho, está escrito. Eu conheço, prova. Tem um monte de gente que sabe um monte de coisa, mas não prova nada. Não acha nada. Recomendação da palavra. O que está dizendo em Provérbios? Cuidado, te elogia. Ô Joãozinho, irmão abençoado de Jesus. Vou ter que desenhar aqui na igreja, é assim, ó. Então, né? Você sabe o que acontece? É assim, ó. Vamos falar mal? O mesmo que senta é o mesmo que vai te... Esse aqui é seu, né? É o mesmo que vai te destruir. Aleluia. E diz assim: promove escândalos contra o ensinamento que aprendeste, desviai-vos deles. O que é desviar, irmãos? Deixa seguir o caminho. Vou tomar eu como exemplo, irmão, eu sou um falador, um amaldiçoador, um cara que só faz coisa errada. Desvia do meu caminho. E se eu sou um cara bom, você não presta, desvia do meu caminho. Sai de perto. Serve para os dois lados. Sabe quando há desentendimento? Quando há duas partes. A gente tem que estar atento, irmãos. É o que a Bíblia diz. Só que a gente tem medo de pôr em prática o que a Bíblia fala. Por medo de consequência, porque tudo tem consequência. Só que se eu tomar uma atitude errada, as consequências virão sobre a minha vida. Se você tomar atitude errada, as consequências virão sobre a tua vida. E Deus não vai me poupar, e Deus não vai te poupar. Porque as nossas atitudes, direcionada por nós mesmos, não pelo Espírito Santo. Porque desviar daqueles que estão tentando tirar a gente do caminho. Qual é o caminho? Qual é o ensinamento? Qual é a doutrina? É amar, é perdoar, é você olhar para o outro, é seguir a paz. Se a gente praticar a palavra, irmão, a gente se torna ganhador. Mas se do outro lado não tem prática da palavra, desvia. O salmista disse, para a gente não se assentar à roda dos escarnecedores. Quem disse que eles estão lá fora? Está escrito que está lá fora? Tem escarnecedor dentro da igreja. Tem gente que senta com você para comer, sai embora falando mal do prato que você serviu. Tem gente que olha para você, irmão, e te menospreza.
Aí eu e você olha e fala assim, aí chega diante de Jesus. Jesus, ai Senhor, eu não aguento mais. Aí chamando essa palavra para te dizer, observa a palavra, toma atitude. Qual é o medo que você tem? Eu não tenho medo nenhum, irmãos. Porque antes de tomar qualquer atitude, eu dobro meu joelho e pergunto, Senhor, estou errado? Mostra meu erro. Primeiro eu pergunto, mostra o meu erro. E se o Senhor não aponta meu erro, eu também não aponto do outro. Sei que está errado, não muda pela palavra, eu mudo o meu caminho. É simples. Eu já me converti. Sabe o que é converter? Vamos para o caminho do pecado. Vou mais não, vou para cá. Vai dar errado? Converte. Deus não julga a gente por andar certo. E outra coisa, irmãos, é uma coisa que a gente tem que entender. Eu errei, você errou, diga assim, eu vou pagar pelo meu erro. É eu. É você não. Estou pouco preocupado com quem está errando, irmãos. Estou pregando para andar certo. Quer andar errado? Continua errando. Ah, mas ele é ruim, é o que todo mundo fala. Aquele que está sujo, suje-se mais. Aquele que está limpo, limpe-se mais. Quer ser santarrão? Quero, diz a palavra, limpe-se mais. Santifique-se mais. Busque mais, ore mais, dedique mais. Minha dedicação, tua dedicação não é olhos humanos. A maior oração vista não é o que o público vê ou ouve, é a que Deus vê. Por que vê? Porque tem que estar em sinceridade. Fora da sinceridade são apenas palavras, é um sino que toca. Então olhamos agora e vemos, verso 18, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras, lisonjas enganam o coração dos simples. Que simples aqui, irmãos. Aí eu venho, imagina que esse paletó aqui, ó, é tua lã, ovelha. Imagina, tá? Alguém foi lá e na tua lã. Aí fez um casaco bonito, colocou em mim. Aí eu visto o casaco de ovelha, o coração de lobo, e chego no meio dos 6. É assim, não é? Tem que usar eu como exemplo. Aí eu chego no meio dos 6. Aí o simples, que vai para a igreja, mas não lê a Bíblia, só vê a lã. Não enxerga por dentro. Porque a capacidade de enxergar por dentro é do Espírito Santo de Deus. É do Espírito da verdade, diz a palavra. É esse Espírito da verdade que não precisa de lã, pode vir sujo, pode vir com carrapicho, pode vir fedendo, pode vir com várias cores, cor de barro, cor de lodo, pode vir cheio de graveto. Ele vai olhar lá dentro, tem uma ovelha, pega e cuida com carinho. Esse é o Espírito da verdade, é o Espírito que enxerga além dos olhos humanos. Mas o simples ele não consegue, porque ele olha a capa, ele ouve a voz, ele se admira. Nossa, o simples vai pela emoção. Eita glória. Irmãos, eu vou falar alguns nomes que eu já recebi ao longo da trajetória. Carrasco, João Batista, ruim, não presta, mentiroso, falso profeta, ignorante, insensível, exaltado. Prazer, cristiano, servo de Jesus Cristo, ainda estou aqui. Não muda quem eu sou o que falam. O que tem poder para levantar e derrubar é Deus. E se eu errar com Deus, se você errar com o Senhor, Ele tem poder para te diminuir aqui na terra. Diz a palavra que Ele exalta o humilhado
e abate aqueles que se exaltam. Isso é Bíblia. Quando a gente olha para a Bíblia, irmãos, que mal pode fazer? Matar? A Bíblia diz que é um favor que você faz para ele. Aí olhamos para a palavra do Senhor e dizemos assim: o que tem isso? Isso tudo é porque às vezes chega um espírito e ele vem falando suave, manso. E diz mais, 19: quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. A vossa obediência é conhecida de todos. Porque todo obediente, que nome que ele leva? Vocês sabem. Isso aí é bobo. Isso é puxa-saco. Pelego da igreja. Olha o que a Bíblia diz: é conhecida a tua obediência de todos. Porque duro é quando você está caminhando certo ali, tu vai ser conhecido. Quer ser conhecido? Seja obediente. Olha o que a Bíblia ensina. Às vezes a gente diz assim: mas como que ninguém vê? Seja obediente e vai ser conhecido por todos. Todos é alguns? Todos é uma igreja? Todos é só o inferno? Ou todos é tudo? Vai ser conhecido na igreja, vai ser conhecido no céu, obediência, vai ser conhecido no inferno, porque quando der uma palavra no inferno vai ter que obedecer, porque o que você obedece é palavra, é o ensinamento. Aleluia. Comprazo-me, pois, em vós e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Aleluia. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Oh glória. Vamos mais. 1 João 4 primeiro. Estamos terminando. Primeira epístola, tá, irmãos? Primeira epístola de João. Capítulo 4. Irmãos, eu estou derretendo aqui. Misericórdia. Jesus. Amém? Amém? Qual é o subtítulo da Bíblia de vocês? Isso. Amados, não creiais em todo, mas provai seus espíritos. Eita glória. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir. E eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Verso 5. Do mundo, por isso falam do mundo. E o mundo, quem é do mundo fala e eles... Verso 6. Nós somos aquele que conhece a Deus, aquele que não é de Deus. Como chama a mulher que Paulo chegou lá? Espera aí. Por que o coração abriu? Porque ela era de Deus. Aleluia, Jesus. Está na presença. Eu estou, mas a presença pode não estar. Mas se eu estou e a presença quer habitar e a palavra vem, o coração abre e ele vai fazer de mim e de você casa, morada do Espírito Santo. Às vezes você olha e você vê uma igreja lotada, com imensidão de gente. Você leu?
Agora vou falar o que eu falei no começo. Tire suas conclusões. Porque vai para a igreja tomar ceia, fica na fornicação, no pecado, mentindo, adulterando, dando calote nos outros. Por que fica ainda com fofoca? Por que ainda tem inveja do outro? Não são estes carnais, a Bíblia diz? Se são carnais, são de Deus? São criação de Deus. Mas o Espírito de Deus não habita em templo sujo e casa rebelde. Isso é Bíblia. Ah, você é ruim. Bem-vindo ao mundo, meu filho. O mundo jaz do maligno. A carne um dia vai tombar, mas se o Espírito for de Deus, aqui a Bíblia diz, provai os Espíritos, provai, você vai ter que tomar um gole, só que o que o Senhor Jesus ofereceu, os discípulos disseram, Senhor, pode? Não, eu quero, deixa eu tomar um gole desse cálice aí, tu até pode, tu vai tomar, é amargo, filho. O cálice que Jesus deu para mim, para te tomar, é amargo, é de dor, é de sofrimento, mas eu não quero esse evangelho, se preocupa não, a escolha é tua, você tem a escolha. Estou pregando para mim mesmo, eu não te salvo, criatura. Eu não tenho esse poder, mas o Espírito Santo tem. Para selar tua alma, mudar teu caminho, te levar ao arrependimento. Porque se ele não fizer, ninguém faz. Agora, como que nós vamos provar os Espíritos? Deixa eu tomar um golinho, peraí. É um ósculo santo? Dá um beijinho, já sabe qual que é o Espírito que está no irmão? Posso falar? Aqui tem obreiros que já caminhou comigo em outras igrejas, eu vejo o povo louvando. Aí a Bíblia diz que Paulo foi para o... E veio um Quando eu vou falar com o pai, ele vem porque ele quer ouvir o meu particular com o Senhor. Mas toda vez que o diabo chegou no pé da minha cama, ele não escutou eu te amaldiçoando. Toda vez que o diabo chegou do lado da minha janela, não escutou eu falando mal dos irmãos para Jesus. Toda vez que o diabo chegou no monte onde eu estava orando, eu não estava amaldiçoando ninguém. Então eu olhei para o lado, o Senhor falou, veja. Aleluia. Veja quem ouve o que tu fala. Porque tem crente que ora e diz assim, Senhor, quebra, e vai lá e quebra, acha que é Deus, não, tu pediu foi pro diabo, meu filho. O diabo te ouviu, realizou o desejo do teu coração. Porque o Deus que eu prego mandou a gente se arrepender e falar de amor, seguir a paz. Vou te falar uma coisa, estar em paz não é estar junto. Verdade, Jesus. Se tu subir, tu sobe sozinho. Eu não vou subir de mão dada contigo. Se eu subir, mas eu tenho certeza que eu vou subir. Deu para entender? Deu para pegar? Como provar os Espíritos? Se a língua tem o poder de abençoar e de amaldiçoar, se eu na tua frente posso ser uma coisa, nas costas outras. Quantos de vocês têm a mente contaminada? Eu tenho dó de muitos de vocês. Ah, pastor, do jeito que você prega, o povo vai embora da igreja. É escolha sua. O Cristo que eu aprendi, que eu conheci, a palavra que me foi ensinada, não me prende. Me dá escolha. O templo é para os ímpios se achegar, ouvir, se arrepender, ter a tua vida como exemplo. Mas aqui tem um e outro que nem para a igreja quer vir mais. Fica na tua casa, se deleita na tua preguiça. Mas quando o dia da tempestade chegar, bate o joelho no chão e clama. Porque na hora da tempestade não dá tempo de chamar pastor. Na hora da inundação não dá tempo de chamar obreiro.
Telefone não funciona porque corta a conexão. Só tem uma conexão que funciona no dia da angústia. É Jesus, eu estou aqui, Senhor. Lembra de mim. É como Ezequiel, lembra de tudo que eu estava fazendo. Se ainda houver conexão. Sabe o que eu ouvi do Senhor? Fala o que eu vou colocar no teu coração essa noite. Por isso que eu vim alegre. Porque antes de vir eu já escutei Ele falar. É saudade de ouvir a tua voz. É você que entra e fala, o Senhor está aqui. Mas quando Ele está aqui você não está. Caminha do teu jeito, anda do teu jeito. Mas o pastor, não estou obrigando ninguém não, filho. Tô não. Tô pagando a conta de ninguém aqui não. Tô dando dinheiro para ninguém aqui não. Mas eu te garanto uma coisa. Eu oro toda madrugada por vocês. Glória a Deus. Pastor, isso é amor? Isso é obrigação. Quantos de vocês nem na madrugada levanta para orar? É quando chega diante dos outros, bate no peito e diz que serve a Deus. Eu no teu lugar teria vergonha na cara. Sentiu saudade de eu pregar? Eu teria vergonha. Aleluia, Jesus. Há uma vergonha dentro de mim. Sabe por quê? Eu não fui chamado para pregar para a multidão. Deus me chamou para falar a verdade, mas é para quem quer ouvir. Que o Senhor abra teu coração, que a palavra entra, que ela mude você. Eu quero que você entenda uma coisa. A minha vida estar aqui é gratidão por Deus. Coloca uma desculpa. Inventa um contexto. Minta mais para Deus. Continua. Vai mudar minha história? Não vai. Vai mudar a história de quem é fiel? Não vai. Eu não gosto. O pastor envergonha. Vergonha vai ser no dia que você chegar na porta e ouvir do Senhor: apartai de mim. Apartai de mim, vós que praticai a iniquidade. Continua. Se esbanja. O mundo está aí. Então somente te prostra diante de mim, Mateus 4. O diabo disse para Jesus: eu te darei toda a glória. Receba a glória do diabo, já que quer tanto. Receba os aplausos de Satanás. Porque o Cristo que eu prego para vocês quer de você santidade. Quer que você ande no caminho reto. Quer que você mude esse teu coração. Tire da tua boca essa palavra que te menospreza. Porque o único que menospreza é você mesmo. Jesus nunca menosprezou ninguém. Ele tira a gente do montouro e coloca de pé. É a gente que quando está de pé vira as costas para Jesus. É duro ouvir. É duro ouvir a verdade, irmãos. Quando doer, aí tu lembra da igreja. Porque tem muita gente que diz: não preciso da igreja. Não precisa mesmo, se tu for uma. Mas se tu não for, um dia tu vai precisar. E quando tu precisar, eu quero que você lembre que às vezes Deus fala assim: vai não. E quando ouvir vai não, sabe o que eu faço? Pastor é ruim, estou tão acostumado a me chamar de ruim. Continua orando. Eu oro daqui, você continua na luta aí. Mas o senhor não vai. Vou orar daqui. Se ele quiser operar de lá. Porque eu vou te dizer uma coisa. Quando nós olhamos para a palavra, nós estamos tentando dar um jeitinho. Fica de pé. Olha para esse pastor. Você quer estar no lugar dele? Você quer estar? Está sendo cobrado? Sim.
Por causa de quem está sendo cobrado? Dos próprios na igreja. Porque o erro, a vaidade que vocês estão trazendo aqui dentro está sendo cobrado dele. A falta de compromisso de vocês é cobrado dele. Que isso? Não está escrito? Vai dar conta? Vai dar conta? Vocês estão achando que a gente está aqui para ficar brincando com vocês? Não é o teu dinheiro que a gente está procurando aqui, não. Tenha mais compromisso. Isso aqui é a igreja do Deus vivo. Essa igreja foi aberta pelo Senhor. E não foi para te adular, não foi para passar a mão na tua cara. Então você toma jeito. Se põe na posição de servo de Deus, de serva do Senhor Jesus Cristo. E começa a andar direito. Começa a te esforçar. Aleluia. Eu não sirvo ao diabo para ficar te aplaudindo no teu pecado, no teu erro, no teu comodismo, não. Eu sirvo ao Deus que manda dizer a verdade. Eu sirvo ao Deus que olha para mim, para ti aqui dentro e vê o que está errado. O Deus que conserta. O Deus que põe a mão dentro do vaso. Mas o mesmo Deus também, em Jeremias 19, que quebra o vaso e ninguém mais faz. Eu estou te dando um aviso, cuidado com esse Deus. O Deus que ele põe a mão, ele refaz o vaso, é o mesmo que um capítulo adiante, esse vaso não levanta mais. Cuidado. Não vou vir mais na igreja. Escolha é tua, ninguém está te põendo para fora não, mas se quiser ter uma carta, eu te dou. Aqui ninguém entrou enganado. Jesus, quero ir com o Senhor. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você quer ir junto? Eu não tenho descanso. Você quer ir? Vamos encerrar? 1 Coríntios 12, 10. Aleluia. Oh glória. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo de número 12. Versículo de número 10. Provai os espíritos. O diabo também adula, o diabo também bajula, o diabo também diz, teu pastor está errado. Sabe o que eu acho interessante nas crianças? Você já viu eu gritando com criança aqui dentro da igreja? Mas eu tenho que falar alto com adulto aqui. Você já viu quando termina o culto onde as crianças vão? Para onde? Porque o espírito dela é sincero. Aleluia. Aleluia. Deixai vir a mim, porque dos tais imita quem? Já viu criança brigando? Sabe o que eu acho interessante? Depois que ela termina a briga, ela senta um do lado do outro e fala assim: mamãe tá brigando com a tua mamãe. Por quê? Porque eu chutei tua canela. Vai lá, fala pra tua mamãe parar de brigar. Mãe, briga não. Nós já fez as pazes. Elas vão pro céu, vocês vão pro inferno. Não entendeu ainda? A criança tem um coração aquebrantado. A criança tem um coração sensível. Sabe o que dói num pai? Sabe o que dói no coração de Deus ter que corrigir nós? Já bateu no teu filho? Já hostigou teu filho com a vara? Você se sentiu bem depois vendo ele chorar? Até o teu pecado, olha o constrangimento, olha a dor que você leva ao Senhor. Quantas vezes você fez o Espírito Santo chorar? Pela desobediência, pela dureza do teu coração. Quantas vezes o Espírito Santo de Deus chorou por tua causa? Porque ama a tua alma. Mas a gente só pensa no que está aqui, ó. E esquece o que está acima. A gente só olha a dor repentina, mas esquece que vai ter uma vida com Ele. Sabe por que ele chora? Porque ele sabe que quando entra uma dureza no coração,
o diabo aplaude. E dá lugar, dá espaço para o diabo vir falar. Aí na tua mente está pensando assim: ah, mas o irmão falou comigo, a irmã falou comigo. Aí tu ora para ver qual dos dois estava com o espírito do diabo. Pastor, não fala isso, precisa ser meu amigo, não. Eu continuo sendo teu amigo. Eu continuo orando pela tua vida. Eu continuo te amando do mesmo jeito. Por isso que eu vou pregar. Por isso que eu vou falar a verdade. Pastor, dá a carta que eu quero, te dou com o maior carinho. Mas na hora que você virar as costas e falar: Jesus, eu disse a verdade. Aleluia. Aleluia, Jesus. Abriu? Achou? 1 Coríntios 12, verso. Você pode ler aí? Os dons aí que tem aí? Vocês estão com vergonha? A outra operação de milagres, a outra profecia, a outra dom de discernir os espíritos, a outra variedade de línguas e a outra interpretação de línguas. Se é dom, nós temos que pedir para quem? Jesus, eu quero dom de curar. Jesus, eu quero dom, Senhor, de falar, assim, acontecer coisas maravilhosas. Sabe qual é a minha oração? Vou ensinar para vocês. Jesus, não me deixa enganar ninguém. Porque se eu te enganar, quem paga? Mas também não me deixa ser. Aleluia, Jesus. Vou resumir a oração. Espírito Santo, na hora de falar, influencia minha boca, meu pensamento, enche meu coração. Coloca a palavra. Tu disse na Bíblia que o Senhor dá a palavra na hora certa. Ponha dentro que eu vou falar igual trombeta, igual um atalaia. Isso aí eu falando, não me deixa, Senhor, eu enganar. Então coloca o teu espírito, porque ele não engana. Aleluia, Jesus. E não me deixa ser Senhor, que haja o dom de discernir, Senhor. No ouvir, Senhor, eu possa ter entendimento de quem está falando. Sabe qual é o entendimento? Vou deixar aqui. Tem percepção. A gente tem que estar atento. Aleluia. Não é uma pregação bonita. Não são palavras suaves. Mas te constrange? Dói? Corta? Combate o pecado? Traz mudança? Faz refletir? É hora de começar a pedir esse dom de discernir os espíritos, para poder provar. Você entendeu? É para você poder chegar, olhar e falar assim: não, eu vou provar, vou ouvir, sabe? Eu estou disposto a ouvir. Estou disposto. Vou provar, vou escutar, vou provar o que você vai falar. Mas vamos ver se bate com o que ele está falando. Vamos ver se está enquadrado com aquilo que ele revelou. Aleluia. Aí você vê. Aí você vai saber o que é bom e o que não é bom. Guarda essa palavra. Os aplausos, o elogio que veio para Paulo e os irmãos naquele dia, não veio de pessoas que queriam intimidade com Deus. Porque a Bíblia diz que até o diabo tem que se prostrar na presença dele. O homem, a mulher, que carrega a presença do Senhor, que tem em si, que é templo, morada do Espírito Santo, não espere elogio de ninguém. Não espere. Eu ser teu irmão, eu te ajudar, irmão, não espere eu ficar rindo com você, gargalhando com você. Mas na hora da necessidade, espere os santos na tua casa. Na hora do apuro, que apuro? Existem coisas que eu e você resolve, mas existem coisas que só Deus vai resolver. Existem coisas que vai vir para mim, para a tua vida, que é para a gente ser provado, para a gente ser experimentado, moldado, trabalhado pelo Senhor. Não vai achar, irmãos, que é fácil. Não é, não tem evangelho fácil. Ele não existe. Para você entender o que é falado, prove. Vai para a oração, pergunta. Irmãos, murmurador entra no reino?
Não entra. Vou falar algo aqui e vou encerrar aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Faz assim, ó. A maioria de vocês aplaude o pecado. A maioria de vocês, disse todos? Aplaude pecado. Quantas pessoas vai ver esse vídeo? A maioria de vocês, e eles vão ouvir, aceita o erro, mas não aceita a verdade. O erro é mais fácil, a verdade é dolorosa. A verdade dói. E o preço da verdade custou uma vida lá no Calvário. O preço para falar a verdade, a presença do Espírito para ter coragem de falar, precisou o Senhor ser retirado da terra para Ele vir. Então guarda essa palavra hoje. Coloca no teu coração. O que você quer? O que você quer, meu irmão e minha irmã? Decida você. Essa escolha, ela está nas tuas mãos. Homem e mulher de Deus. Não estou falando de denominação, homens e mulheres de Deus. O que vocês querem? Se quiserem ser homens e mulheres cheios da presença do Espírito Santo, então aprenda. O sofrimento faz parte da caminhada. A dor faz parte da caminhada. E se quiser continuar no caminho, aprenda. Continuar caminhando. Segura na mão de Jesus, porque Ele não solta. Segura na mão de Jesus. E no tempo certo, você vai entender o porquê da provação. Vai entender o porquê de tantas coisas ter acontecido na vida. No tempo certo, você vai dizer, muito obrigado, Senhor. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Oração da fé, estenda suas mãos. Senhor Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, oramos, ó Pai querido e amado, pela vida de todos os irmãos e irmãs aqui presentes, os de longe, que o Senhor venha abençoar, Pai. Não nos deixa, Senhor, ser enganados, mas nos leva pelo Teu Evangelho, pela Tua verdade. Que o bom Espírito Santo traz a clareza em nossos corações, ilumine nossos passos. Senhor, firma, Senhor, os nossos sentimentos na Tua palavra, nos dá entendimento para compreendê-la, Senhor. Faz a Tua vontade, Pai. E traz dentro do nosso coração, Senhor, o arrependimento que precisamos, Pai. Para que nenhum de nós se perca, Senhor, mas venha herdar a vida eterna juntamente contigo, Jesus. Abençoa a casa, a família, os projetos. E aonde somos fracos, o Senhor nos dá força para vencer. E aonde, Senhor, há perigo de se perder, Senhor, endireita esse caminho, Jesus, nessa noite. Assim te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Vão em paz, Deus abençoe.